Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Conalco 4. Agora a gente vai ficar com a palestrante Fabrícia Ramos de Freitas. Fabrícia é psicóloga, ela é mestre em Ciências Aplicadas à Pediatria pela Unifesp e há quase 10 anos atua na área de Psicologia aplicada à nutrição. Ela integra o setor de Psicologia da disciplina de Nutrologia Pediátrica da Unifesp e realiza atendimento clínico com crianças e adolescentes. Ela vem se dedicando a compreender a temática das práticas alimentares dos pais e dos seus filhos e os aspectos emocionais envolvidos nessa relação, principalmente no que se refere ao comer em excesso e ao comer seletivo. Hoje ela vai falar sobre as práticas de controle e restrição na alimentação da criança. Espero que vocês escutem com bastante atenção, consigam relacionar com outros temas que já ouviram durante o congresso e não deixa de deixar seus comentários no chat, nas nossas páginas, para contar pra gente o que você tá achando, tá bom? Um beijão e até breve! Olá, bom dia a todas e a todos. É com muita alegria que eu participo do 4º Conalco, esse evento tão lindo que leva aí muita ajuda e conteúdo para os pais e para os profissionais da área. Eu vou começar então me apresentando para vocês. Eu me chamo Fabrícia, eu sou psicóloga e há 10 anos eu faço parte do setor de psicologia da Nutrologia Pediátrica da Unifesp. E foi lá que eu me especializei no atendimento clínico de crianças e adolescentes com queixas alimentares. Tá? E aí, em 2017, eu pude concluir o meu mestrado, onde eu acabei me aprofundando mais na temática das práticas alimentares dos pais em relação aos filhos e os aspectos emocionais que estão envolvidos nessa relação. Tá? Principalmente nos casos marcados pelo comer em excesso e pelo comer seletivo. Então hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho desse assunto que eu tanto amo. E vou abordar aí a questão da nocividade das práticas de controle e de restrição na alimentação da criança, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Bom, a gente precisa considerar que é cada vez mais importante estudar e se aprofundar sobre a alimentação infantil, né? É importante reconhecer também que a alimentação é algo complexo, que o tempo todo sofre muitas influências, tanto influências externas quanto influências internas do próprio indivíduo, e que fica cada vez mais urgente a gente se dedicar a entender mais sobre esse tema, principalmente nos dias atuais, em que o comer bem é algo cada vez mais raro, em que a gente sabe que as pessoas desaprenderam a escutar o seu próprio corpo, né, a conhecer então os seus limites, as suas necessidades, e que aí acabam se alimentando de uma maneira mais desajustada mesmo, né? E muitas vezes até enfrentando uma deficiência nutricional. E é justamente nesse cenário que a gente encontra casos cada vez mais precoces de obesidade infantil. Uma epidemia mesmo, né, que a gente já vem enfrentando, certo? E o comportamento alimentar é algo tão complexo que ele já começa na hora da seleção dos alimentos. Ou seja, que tipo de motivação, quais alimentos a criança vai escolher naquela refeição para colocar no seu prato. E aí sim é que é seguido pela ingestão, pela absorção e pela nutrição desses alimentos. Tá? E claro que essas escolhas, elas são constantemente influenciadas por questões mais constitucionais do próprio indivíduo, pelas questões sociais e afetivas, também pela interação mãe, criança, família e, claro, pelo prazer que cada tipo de paladar tem, que é diferente de pessoa para pessoa, tá? Bom, então a gente sabe que existe aí uma predisposição que é inata para alguns tipos de sabores, né?
E essa predisposição, desde muito cedo, vai ajudando a moldar as preferências alimentares infantis. Mas a criança, ela vai aprendendo também o significado cultural e social que cada alimento tem. E claro que isso vai refletir nas suas escolhas e no seu próprio consumo alimentar, né? Só que os hábitos, eles continuam evoluindo ainda e sofrendo modificações o tempo todo e sendo mais e mais influenciados pelas diferentes experiências que a gente vai tendo com os alimentos ao longo da vida e pelo que a gente vai recebendo de conhecimento e também vivenciando com cada tipo de alimento, ok? A gente pode concluir com isso tudo que a formação dos hábitos e das preferências alimentares fazem parte de um sistema comportamental que é complexo e que tem suas primeiras bases já na infância mesmo. É importante deixar claro aqui então que os pais, eles são os primeiros educadores nutricionais dos filhos e que as experiências iniciais e todas as interações com cada tipo de alimento é que vão determinando aí as preferências alimentares de cada criança. Bom, resumindo então, é no ambiente familiar que vão acontecendo as primeiras relações com o alimento, sendo elas positivas ou não, e que a criança aprende os hábitos e as referências de saúde. É realmente muita responsabilidade, né? Eu sei. E aí, pensando ainda na questão da formação de hábitos, vale falar que as atitudes que os pais vão ter com seus próprios filhos na hora das refeições, ou seja, que tipo de ambiente eles vão proporcionar, então se acontece com naturalidade, respeitando os limites próprios da criança, se é acolhedor e seguro, ou se é completamente invasivo e desrespeitoso, por exemplo. Tudo isso é que vai influenciando aí a capacidade que a criança vai ter de ter prazer mesmo com a comida, de passar a controlar a quantidade do que vai comer, o seu ritmo e a duração e a frequência das refeições, tá? E quando as atitudes dos pais podem possibilitar que a criança associe o início de cada refeição com a sensação de fome, e o parar de comer com a sensação de saciedade, ela vai então naturalmente aprendendo a comer com moderação. E isso só é possível num ambiente que respeite os sinais da criança, respeite os seus limites e suas necessidades, mesmo suas necessidades emocionais, tá? E aí que eu chamo a atenção para essa questão. Porque talvez essa seja mesmo a principal função do pai e da mãe quando a gente fala de uma alimentação natural. Que aqui eu considero como uma alimentação equilibrada, ou seja, nem de mais e nem de menos, certo? Então, essa função tem a ver justamente com o fato de possibilitar que a criança ela comece a perceber os sinais do seu próprio corpo e que com isso passe a ter autonomia e mais condições para estabelecer aí, né, o ritmo da sua própria alimentação. Tá? E como a gente já bem viu aqui hoje, o ambiente familiar ele é realmente bem determinante quando a gente fala, né, de uma alimentação, da alimentação infantil, né? E justamente por isso é que tem cada vez mais estudos voltados para a questão das práticas dos pais na alimentação dos filhos, tá certo? E essas práticas parentais nada mais são do que as atitudes que o pai ou a mãe usa, seja aí de uma forma intencional ou não, para influenciar os comportamentos da criança. As práticas são, então, as estratégias que o pai e a mãe usam para alcançar alguma meta quanto à frequência, a quantidade e a qualidade do que os filhos vão comer. E, geralmente, os objetivos dos pais
tem a ver com o desejo de alterar o peso da criança ou de modificar o consumo alimentar do filho, tá certo? Bom, é claro que a gente espera que o pai e a mãe carreguem a sua história alimentar pessoal para a interação que vão ter com os filhos quando se trata da sua alimentação, não é verdade? E é esperado também que eles tragam os seus sentimentos e ainda as insatisfações que têm com o seu próprio corpo para essa relação. Agora, pensando nas motivações que esses pais podem ter quando escolhem uma determinada atitude na hora de alimentar o filho, os fatores são diversos, tá? E sim, tem a ver com questões mais pessoais e emocionais, seus valores, as preocupações, o senso de responsabilidade e até questões mais sociais e culturais. E aqui a gente pode levantar algumas questões que muitos dos pais, principalmente a figura da mãe, enfrentam, que são os julgamentos externos e o sentimento de culpa, que muitas vezes também permeiam a motivação para o uso de uma determinada prática, tá? E alguns estudos na área, eles vêm mostrando que as práticas parentais utilizadas têm uma associação direta com as atitudes que os pais têm com o seu próprio corpo e com a sua própria alimentação. É claro, né? Por exemplo, um pai ou uma mãe muito preocupado com o seu peso, ou mães mais insatisfeitas com a sua imagem corporal e que vivem de dieta, ou seja, aqueles pais que sofrem mesmo com a questão da balança e se cobram mais por isso, podem acabar limitando mais o consumo alimentar dos seus filhos. O que faz a gente pensar que a prática que os pais usam com a alimentação dos filhos é realmente um reflexo direto do comportamento alimentar do próprio pai e da própria mãe, certo? E é bastante esperada mesmo essa relação, né? Bom, e aí entre as práticas parentais que vem sendo mais estudada e mais aprofundada, estão as práticas coercivas ou de controle, que nada mais são do que os comportamentos que são impostos pelos pais na alimentação do filho, mas que são somente centrados nos objetivos e desejos do pai e da mãe, sem levar em conta aí as necessidades emocionais daquela criança, tá? E agora falando um pouco de quais são essas práticas de controle, a gente pode primeiro considerar a prática de oferta de alimentos como recompensa a algum sofrimento emocional da criança, que é quando o pai ou a mãe oferece um docinho para o filho parar de chorar depois de ter sido excluído por algum amiguinho, por exemplo, tá? E tem também a prática de quem utiliza os alimentos como recompensa, que aí pode ser tanto oferecer um alimento preferido, como recompensa pela criança ter comido toda a salada, ou por ela ter feito toda a lição de casa, certo? E tem ainda a prática de pressão para comer, quando os pais pedem para a criança raspar todo o prato, por exemplo, ou comer só mais 4 garfadas e por aí vai, né? E tem também a prática de restrição alimentar, que a gente vai falar mais a seguir. Porque quando o assunto são as práticas alimentares de controle, é justamente a da restrição que vem sendo mais estudada e a que tem maior número de estudos e de publicações, tá certo? E os pais, eles podem vir a restringir a alimentação dos filhos de várias formas, como, por exemplo, mantendo os alimentos não saudáveis fora do alcance da criança, ou restringindo o quanto e quando algum alimento vai ser liberado. Então, pensando aí, a restrição ela pode acontecer mais em referente à frequência e à quantidade mesmo do consumo, tá? Agora, em relação aos principais objetivos que os pais têm quando fazem uso da restrição, na maioria dos casos, é realmente o de melhorar a saúde do filho ou de adequar o peso daquela criança, tá?
Então, pensando nessa motivação dos pais, a restrição, ela até parece ser uma boa alternativa, né, para fazer a criança ter mais hábitos saudáveis. Vocês não acham? Mas aí é que tá o X da questão que eu quero levantar aqui hoje. Porque são muitos os estudos que mostram que a restrição pode ter um efeito nocivo e completamente contrário do que se está esperando, tá? O uso da prática de restrição pode incentivar a preferência da criança por aquele alimento restrito, que, na maioria das vezes, a gente bem sabe, né, é aquele alimento rico em açúcar e gordura mesmo. E isso mostra, então, pra gente que a restrição de um determinado alimento pode, na verdade, despertar ainda mais o interesse da criança por ele. Tá, então é como se a gente colocasse um holofote naquele salgadinho, naquele docinho que a gente não quer que a criança come ou goste de jeito nenhum, certo? E tem muitos trabalhos que mostram que a restrição vem sendo associada também com o excesso de peso infantil e com a autoavaliação negativa que a criança tem dela mesma, tá? E como é que seria isso? Bom, se eu passo a proibir algum tipo de alimento, a criança pode compreender que tem algo de errado com ela, ainda mais se os colegas têm acesso livre para consumir esse alimento. E aí ela passa a se enxergar de uma maneira negativa, tá bom? E tem também outros estudos que mostram que a restrição, além de aumentar o desejo por esses alimentos que são proibidos, ela pode também diminuir o consumo de frutas ou verduras, ou seja, o efeito completamente contrário mesmo, tá? Vale falar aqui que quando um alimento é restringido pelos pais, a capacidade natural que a criança tem de se autorregular e de sentir saciedade fica completamente prejudicada mesmo. E isso é algo que pode atrapalhar bastante a relação natural que a criança tem com a própria comida. Então aqui fica claro pra gente que a restrição pode interferir diretamente no autocontrole da criança, certo? Importante falar também que as crianças que enfrentam dificuldade de se autorregular, elas tendem a consumir muito mais os alimentos calóricos e mais palatáveis, que são aí as famosas guloseimas, tá? E ainda considerando essa questão da nocividade, a restrição ela pode ensinar a criança a ignorar sua própria fome, ou seja, que ela coma mesmo sem sentir fome, tá? E aí a criança passa a não perceber também o seu sentimento de saciedade, principalmente quando está em algum ambiente que tenha disponível um alimento muito saboroso que já foi proibido antes pelos seus pais. Então, por exemplo, a criança vai num aniversário e aí ninguém tá olhando e aí ela começa a comer aquele docinho, né, que ela tanto gosta e sem perceber que a barriguinha dela já tá super cheia. E aí, né, por fim, vale dizer aqui que esse comer na ausência de fome, ele pode servir também como um gatilho, mesmo que no futuro, para episódios de compulsão alimentar, que é realmente um comportamento de bastante risco para o desenvolvimento da obesidade, tá? E com isso fica bem claro pra gente o quanto a prática de restrição, que ainda é uma atitude bastante usada na alimentação infantil em diferentes contextos, é algo que vale a nossa atenção, não é verdade? Bom, queridos, e com isso eu vou entrando no meu último slide e eu gostaria de finalizar trazendo alguns pontos que eu considero importante para deixar para vocês, tá? A gente precisa considerar que existe um crescimento cada vez maior de propagandas bastante agressivas que incentivam o consumo dos alimentos processados, aqueles altamente calóricos e também os mais palatáveis, certo?
e que se a gente pensar que existe também um aumento assustador da obesidade infantil, já como consequência disso, é claro que aí vai ficando cada vez mais complexo para todo mundo fazer as melhores escolhas do que comer e de saber também que tipo de prática pode ser de fato a mais saudável para as nossas crianças, não é verdade? E tem também a questão de que as informações na área da nutrição são quase sempre divulgadas pela grande mídia de maneira muito contraditória e confusa. Vocês não acham? E aí que a gente acaba sendo bombardeado o tempo todo, então, por opiniões e orientações muito diferentes, né? Realmente uma loucura. E assim como todo mundo, ou até ainda mais, os pais também podem se sentir perdidos e completamente desamparados sobre que tipo de prática usar com o filho. E aí, com a preocupação de ter que controlar o peso da criança ou melhorar a sua alimentação, eles podem mesmo acabar tendo atitudes, muitas vezes até nocivas. E é compreensível, né, essa confusão toda. Mas é importante também a gente considerar que algum limite os pais devem colocar, claro, para trazer aí uma moderação no consumo da criança. E também acabar incentivando uma alimentação mais saudável. Mas a restrição definitivamente não é a recomendada, tá? Como a gente viu bastante aqui hoje, né? Esse tipo de prática pode atrapalhar a regulação da criança, a sua maneira de se relacionar de forma mais natural e também moderada com a comida, e pode ainda trazer riscos para o excesso de peso da criança, mesmo que no futuro. E é justamente esse limiar que é tão difícil, né? Porque algum limite é necessário, mas como fazer isso sem trazer prejuízo para a criança? E por isso que a gente precisa, cada vez mais, de estudos nessa área e de recomendações que sejam assertivas e sensíveis por parte dos profissionais da área. Os pais, eles precisam de alternativas e de orientações práticas para conseguir moderar a alimentação dos filhos e assim também poder promover a autorregulação deles, não é verdade? Só que aí vale reforçar que a busca por hábitos mais saudáveis não deve cruzar com atitudes de restrição alimentar, mas sim com a exposição de variedades e a aprendizagem de um consumo moderado. Bom, e aí pensando então em como isso pode de fato acontecer, uma das sugestões é para que os pais se preocupem em oferecer para as crianças um contato bastante variado e frequente com os alimentos nutritivos, tá? E como exemplo de atitudes que podem melhorar os hábitos infantis, eu posso citar aí a prática de modelagem, de uma alimentação saudável e das práticas de atividade física. Ou seja, os pais servindo de modelo constante para os seus filhos. Porque a gente sabe que quando a criança observa uma pessoa de confiança comendo um determinado tipo de alimento, é claro que aumenta as chances dela também querer provar aquilo, não é mesmo? E indo por essa mesma linha, e já até finalizando aqui, é importante que os pais, eles ofereçam um ambiente flexível, de respeito, sem controle e pressão, onde as crianças possam aprender naturalmente a consumir todos os tipos de alimento com moderação. E isso inclui comer um docinho, sem precisar acabar, por exemplo, com o pacote todo e ainda querer mais, tá? E assim, as crianças vão podendo desenvolver o seu próprio conhecimento crítico para que no futuro elas consigam decidir sozinhas e da melhor forma sobre o que e o quanto comer. Bom, queridos, então é isso. Eu gostaria muito de agradecer para quem ofereceu o seu tempo para me ouvir aqui hoje e aprender um pouquinho mais
sobre essas questões tão presentes, né, na rotina alimentar das famílias e que precisam ainda ser bastante discutidas. Eu queria agradecer também a Aline pelo convite e todas as pessoas que de alguma forma se envolveram para que o Conalco acontecesse mais um ano. E eu deixo aqui o meu contato para vocês, né, para quem quiser saber mais do meu trabalho, também se quiser tirar algum tipo de dúvida sobre essa aula de hoje, tá? Eu fico à disposição. E é isso. Um beijo em cada um de vocês e até mais.